Pessoal, vamos lá. Seja muito bem-vindo ao canal do Investidor Classe Média. Hoje nós vamos falar sobre fundos imobiliários e o que eu estou fazendo com meus fundos imobiliários. Qual que é a ideia desse vídeo? A minha missão aqui hoje é trazer para vocês um certo tipo de conforto. Porque o que eu vejo nos comentários são as pessoas desesperadas com alguns fundos imobiliários e com os fiagros. Então ela vê na carteira, está aí na sua carteira, só caindo cada vez mais o valor das suas cotas dos seus fundos imobiliários. Você está perdendo o dinheiro que você investiu. Poxa vida, o que realmente está acontecendo? Então, minha ideia é trazer esse parâmetro para você do que está acontecendo com os fundos imobiliários, o que eu estou fazendo com os meus fundos imobiliários. Ainda vou dar exemplo do RZAT11, que é um fundo imobiliário que eu tenho aqui, que ele é meio misto. Então, a gente vai entender por quê que eu vou trazer ele. Para você pegar o seu fundo imobiliário que está na sua carteira, fazer os mesmos passos, identificar os mesmos problemas, se houver, e aí sim você se desesperar ou não. Porque primeiro ponto que a gente tem é que a média do mercado geral está em queda. Então, se você tem fundos imobiliários e a média está caindo, provavelmente o seu fundo também está performando negativamente. A gente pode medir isso com o IFIX, o índice de fundos imobiliários, onde reúne os fundos imobiliários mais negociados da Bolsa de Valores. Então, o que nós temos? Queda no acumulado do ano de janeiro até a primeira semana de novembro, 3% negativamente. Então ele vem caindo mais assustadoramente de setembro para cá. Então isso está te fazendo ter todos esses questionamentos, está machucando a sua carteira, né, de certa forma. Mas fica tranquilo, assista o vídeo todo que você vai conseguir replicar na sua carteira, tá? Olha só, o que nós temos? Além da média do mercado global caindo, a gente tem o maior incentivo para os investimentos na renda fixa. Então ninguém mais quer ficar comprando fundo imobiliário porque nós temos o quê? Um Tesouro IPCA pagando IPCA mais 6,8, acima da média dos últimos 10 anos. Então esse IPCA mais 6 é você deixar o dinheiro em renda fixa, daqui 5 anos você resgata ele rendendo a variação do IPCA mais 6,8%. Então isso enche os olhos dos grandes investidores e eles tiram o dinheiro dos fundos imobiliários e colocam na renda fixa. Além disso, o que nós temos? Nós temos fuga do capital estrangeiro da Bolsa de Valores, onde se mexe muito do dinheiro, né? Então, os investidores, além de estarem colocando dinheiro na renda fixa, eles estão colocando dinheiro também em outros países, nos Estados Unidos, por exemplo, que lá está com uma renda fixa bastante atrativa, as ações lá também estão valorizando bastante. Nós temos o que? Alta do dólar, que incentiva os investimentos no exterior. O que nós temos também? Bitcoin batendo a sua máxima cada dia que passa. Então, está todo mundo largando as ações, largando os fundos imobiliários e partindo para esses outros ativos. Então, o primeiro ponto é a média global está com menos incentivo para os fundos imobiliários. Então, as pessoas que têm estão vendendo. Então, está todo mundo vendendo o fundo imobiliário que você tem na carteira. Provavelmente ele vai ficar mais barato, a cota vai despencar. Você vai ver, vai assustar, vai achar que é algo de estrutural. Então, no vídeo eu vou te ensinar se realmente é algo estrutural, sim. Olhando aqui rapidinho a minha carteira, olha só, ela tem só fundos imobiliários e ações, então uma carteira que já começa com risco elevado. Eu não recomendo isso para todo mundo, mas também nem recomendo nada aqui, né? Eu só trago os exemplos específicos. Então, da minha carteira toda, eu tenho 44% exposto em fundos imobiliários. E eu tô com uma variação negativa, né? Os fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira hoje, os segmentos, eu estou mais focado em quê? Em logística, em fundos híbridos, que o RZAT está aqui dentro desse fundo híbrido. Eu tenho um pouquinho também de CRIs, 13% apenas da minha carteira. Fiagro também tem. Eu tenho lajes corporativas e tenho shoppings e varejo. Então, a minha carteira está mesclada, está diversificada em segmentos diferentes, em fundos imobiliários, e eu tenho maior quantidades em imóveis logísticos. Por quê? O imóvel logístico ele tende a segurar um pouquinho mais a rentabilidade positiva da sua carteira, porque afinal de contas, esse e-commerce, né, cada dia mais está crescente e cada dia mais nós estamos necessitando de mais galpões em locais estratégicos. Então, ela está exposta por isso. Quando eu olho só a minha carteira, tirando as ações, só a carteira de fundos imobiliários, o que eu percebo? Uma variação negativa de menos 5%. Veja, olha só,
a minha carteira ela tá com um negativo bastante agressivo aqui em alguns pontos, né? Inclusive, aqui eu trouxe o RZAT, que ele tá com menos 12,32. O meu preço médio nele, R$ 99,00, e ele hoje está custando 87. Será que está acontecendo alguma coisa com esse fundo? É isso que a gente vai olhar. Eu tenho outros fundos também que estão de forma negativa. Na verdade, só o KNCR que está segurando a rentabilidade positiva na minha carteira, porque eu o comprei em um bom momento. Então, você saber o momento de entrar num fundo também vai te trazer uma rentabilidade positiva. Mas não é isso que importa. A gente quer receber dividendos todo mês de bons ativos, né? E aqui, a minha carteira ela é estratégica. Hoje, eu estou consertando essa carteira. Eu já tive vários erros. Já tive fundos imobiliários aqui bastante ruins. Já tive TORD, VSLH, VGHF. Então, já tive esses fundos que são muito complicados e isso me ensinou bastante, que foi também um dos princípios de ter começado aqui a ter iniciado o canal no YouTube, para poder justamente orientar você que está começando, você que está aqui buscando uma análise de um fundo específico. Então, olha só, a minha carteira está exposta em a minha maior posição, BTLG, que é um excelente fundo de logística, vem crescendo cada vez mais e agora vai crescer absurdamente. O KNCR é um dos melhores fundos de papéis. Eu tenho o HSLG também, que é um fundo de logística. Tem o PVBI, que é o maior fundo um dos maiores fundos de lajes corporativas que nós temos, né, de escritórios, também bem resiliente. O dividendo não é tão atrativo, mas ele é um fundo bastante interessante, vem aumentando os dividendos. Tem vídeo também. Tem o FATN, que é um fundo de escritórios. Tem o Shopping com HSML, o MXRF também entra na parte híbrida, né? Tem o KNCA, que é um Fiagro, o RZAT, que é esse híbrido meio logístico, e tem o RZAG 11, que é o fundo do agronegócio, é um Fiagro, na verdade, né? Então, olha só, primeiro ponto que a gente tem que analisar é, todos os meus ativos estão ruins. Então, quer dizer que perderam os fundamentos, todos os fundos imobiliários perderam os fundamentos completamente, os gestores ficaram malucos. Não, vamos analisar um por um. Então, eu peguei aqui o RZAT 11 para você pegar como exemplo. Aqui tem ele é da Risa Articum, né? Essa é a gestora. Quando você compra a cota do RZAT 11, o que você está investindo? Você está investindo em um fundo que tem imóveis reais e ele tem duas modalidades de investimento de tese. Ele tem um modelo que chama Sale and Leaseback e tem um modelo que chama Build to Suit, tá? O modelo Sale and Leaseback, o que ele faz? Ele compra um ativo que está mais ou menos desvalorizado e ele reloca esse ativo para o próprio inquilino. Então, ele compra esse ativo para o inquilino poder reinvestir esse dinheiro e ele ainda dá, ao final do contrato, a possibilidade de o inquilino adquirir esse imóvel de volta. Então, por exemplo, eu tenho essa sala aqui de consultório, eu posso vender ela para o fundo e ir pagando os aluguéis. Então eu vendi, peguei um dinheiro, mudei a estrutura, modernizei aqui o meu consultório e tal, com isso eu vou pagando os aluguéis e no fim do meu contrato eu posso comprar a sala de volta. Esse é o modelo Sale and Leaseback. Agora o modelo Build to Suit é o seguinte: o fundo compra o terreno, faz a construção conforme o inquilino quer, aluga para esse inquilino nesse meio tempo e se ele quiser no final, ele pode vender também esse ativo para o inquilino. Então esses são os dois jeitos. Com isso, quando você compra a cota do RZAT 11, você está investindo em 10 imóveis diferentes. Então ele tem essa diversificação também. Ele tem uma empresa de embalagens, uma empresa de distribuição, empresas de transporte, logísticas, bebidas, infraestrutura e uma empresa de atacarejo, tá? São empresas menos famosas, digamos assim, é um fundo bem pequenininho. Por isso que aí a gente vai somando. A gente está num momento ruim de mercado de fundos imobiliários e a gente tem um fundo que ele só tem 10 imóveis, tem patrimônio pequeno e ele investe em ativos que não são tão famosos assim, tá? E ele cobra uma taxa um pouquinho mais agressiva dos aluguéis. Então, os investidores, eles vão olhar outros fundos ao invés de comprar as cotas do RZAT 11. Por isso que a gente percebe essa queda, essa volatilidade bastante agressiva nesse fundo. A gente vai ver que ele é bem volátil, tá? Passando rapidamente aqui pela Polygiene, a gente tem aqui 10 anos de contrato, então uma empresa ali que faz embalagens e esse é o tipo de galpão. Veja, não é algo assim totalmente tão bonito e tal, são imóveis um pouco mais simples. A gente tem a rede de postos da Monte Carlo também em São Paulo, com 10 anos de contrato. Depois nós temos a construção também de mais um posto ali com mais 10 anos de contrato em São Paulo. Nós temos no Ceará
a Confrio, que é uma empresa de logística de frios. Temos a Andorinha Transporte, que é um galpão também. Depois temos outro galpão ali específico da Andorinha. Temos a Voar, que também usa esses hangares aí. Então o fundo tem os hangares com contratos de 10 anos. Tem a cervejaria também, Cidade Imperial, com contratos de 5 anos. Ela atua há mais de 20 anos. Depois ela tem a Splice. Ela tem o atacarejo aí, que chama de Adia também. Então, veja, a gente tem que entender que são imóveis um pouco mais simples, mas não necessariamente isso quer dizer que o fundo é um fundo bastante ruim. Então, o primeiro ponto é que a gente pode perceber que é um fundo pequeno, ele tem imóveis que são imóveis mais simples, mas não necessariamente o fundo vai ser ruim por isso. Por quê? A gente tem que analisar outra coisa, o histórico. Então, vá fazendo essa lista aí. Primeiro, você está com o seu fundo ruim, você vai olhar o quê? Qual que é a situação do mercado atual? O fundo que você tem, qual que é o tamanho desse fundo? Quais são os imóveis? Ele tem vacância? Está pagando dividendos ou não? Está recebendo aluguéis? Qual que é a taxa? Qual que são os contratos? Quais são as empresas que estão ali? Tudo isso você tem que olhar para quê? Para ver se o fundo perdeu os fundamentos ou se é só um momento de mercado. Então veja, aqui o portfólio do fundo, ele traz 10 imóveis, sendo 9 locatários diferentes, com uma taxa mais ou menos de IPCA mais 9. Então é uma rentabilidade bastante interessante para um fundo pequeno, tá? Ele também tem um pouco de CRI ali para fazer o carrego na carteira de CDI mais 4,5, que já dá uma rentabilidade positiva. Então, olha só, destacamos que até o final de agosto de 2024 não havia qualquer aluguel em atraso e que este fundo não carrega nem jamais carregou em sua carteira de ativos ligados ao setor de multipropriedades. Tord 11 era um setor de multipropriedades, tá? Então veja, é um fundo que apesar dele ter imóveis mais simples, inquilinos mais simples, ele tem uma vigência de contrato muito interessante e ele tem modelos para assegurar o recebimento, segundo a carta do gestor, do recebimento desses aluguéis. Então é um fundo que está meio fora do radar, mas que quando você analisa de forma mais fria, a gente não vê nada assim especificamente, né? E outro ponto, é um fundo que está planejando também crescer, porque fez a emissão da oitava, né, fez a 8ª emissão de cotas, na verdade, no valor de 372 milhões, quase no valor do próprio fundo, né? Com preço ali de R$100 por cota, que teoricamente seria mais ou menos ali o valor patrimonial, né, de R$100,48, tá? E ele vem fazendo essa emissão para quê? Para ele poder crescer esse portfólio dele, tá? Então pensa, a gente tem o RSAT11, o fundo meio fora do radar, volatilidade nas cotas e tal, não é tão interessante, você ficar meio assim, será que deu certo ou não? A gente mede a rentabilidade. Então a gente consegue ver essa rentabilidade comparada com o IFIX, por exemplo, ou seja, a gente tem a média de mercado caindo, vamos comparar ele com o IFIX? Ou melhor, vamos comparar ele com o IFIX, vamos ver se ele venceu o imbatível CDI e vamos ver se ele venceu o IPCA+, que eu falei lá atrás, que ele está pagando IPCA, ou sugerindo-se, né, que os investimentos migrem para a renda fixa. Quando eu olho isso tudo, pessoal, eu vejo que o RSAT11 ele venceu. Enquanto ele rendeu 28% desde a mudança da gestão até a presente data, ele rendeu 28%, o CDI 21%, o título de renda fixa 16%, que é o IPCA mais aqui atrelado pelo IMAB, e o IFIX apenas com 13%. Então é um fundo que, apesar de, quando você olha a cotação, é um fundo que mexe muito na carteira, tá? Ele é muito volátil, tá? Então todo dia vai ter um preço totalmente diferente ali, isso me assusta algumas vezes, mas eu tô ali sempre olhando o relatório de gestão para ter certeza. Então a gente vê que ele ganha de todos os ativos de renda fixa e ganha da média do mercado. Então, e ele está caindo, né? Então, será que perdeu mesmo ali os fundamentos? A gente vê que de forma gestorial não tem nada de diferente nesse fundo, né? Olha só, hoje ele está com 0,87 preço sobre valor patrimonial, né? 13% de desconto, pagando quase 15% em dividend yield no valor dessa cotação de R$88. E veja, você vai receber dividendos que são bastante ondulatórios. Por quê? Porque os contratos são atrelados ao IPCA, a nossa inflação. Inflação sobe, mais dividendo. Inflação cai, menos dividendo, tá? Tem que estar ciente disso, mas o fundo tem um guidance aí até o fim do ano. Até novembro, por exemplo, ele está ali entre R$1,90. Então vai variar, mas não varia assim de uma forma absurda. Separei aqui para a gente pontos positivos e negativos. A gente tem
que é um dividend yield superior ao mercado, como ponto positivo. A avaliação do mercado geral para aqueles imóveis é de 525 milhões, então acima do que está estipulado, tá? E ele tem, conforme eu disse, uma forte estrutura de proteção contra a inadimplência dos inquilinos. Então, é um fundo que está totalmente saudável financeiramente, não tem vacância, não tem inadimplência, não tem nada nele. Pontos fracos, igual eu te falei, volatilidade do dividendo, porque atua como forma de inflação. E ele tem também as taxas elevadas em inquilinos menos famosos. Então isso pode, não que gerou, mas pode gerar uma certa dúvida para quem vai investir nesse fundo, né? E ele está ali negociando sempre próximo ao valor patrimonial, tá? E o que eu tenho feito com a minha carteira de fundos imobiliários, que você viu que ela está praticamente quase toda no negativo? Esse mês eu aportei pequenos aportes também, mas em todos, só em fundos imobiliários praticamente eu comprei aqui, mas eu comprei outros fundos, eu comprei MXRF, que é os fundos de troco, comprei PVBI, HSLG, né, um de laje corporativa e um de logística. Eu estou bem focado nesses dois porque o PVBI dificilmente ele é negociado abaixo do valor patrimonial, tá? Então é um momento bem interessante. O HSLG também, que é um fundo de logística. Então estou aumentando a posição desses dois, porque são fundos que pagaram dividendos constantes nos últimos anos, eles têm excelentes ativos, mas que devido ao mercado nós estamos enfrentando maiores problemas. Minha carteira, todos os meses venho recebendo dividendos um pouco mais voláteis, e esses dividendos sempre crescentes. Então aqui a paciência é o maior amigo do investidor, tá? Se você tem certeza dos ativos que estão na sua carteira, se você fez essa análise que eu fiz aqui, viu? Opa, não perdeu fundamentos, é só um momento ruim que o fundo está passando, ou seja, mais de desconto para mim, esse é um momento ideal de você ali aproveitar, lembrando que não é sugestão de investimento. Para você ter uma ideia, o RSAT11, desde que eu tenho ele em 2022, eu comecei em abril de 2022 comprando algumas cotas, eu já recebi quase R$1.000 em dividendos. E isso faz com que, mesmo ele performando negativamente, menos 10%, com base no meu preço que eu comprei e pelo preço médio, eu tenho 23% de rentabilidade positiva quando eu coloco os dividendos. Então, quando você soma o retorno total, que é valorização ou desvalorização do ativo, mais os dividendos, é um fundo que, você viu pelo gráfico, ele performou acima dos outros indexadores, e eu ainda coloco os dividendos aqui, é um fundo que vem entregando uma rentabilidade muito positiva para a minha carteira. Então veja, será que faz sentido, só porque ele está caindo, eu ir lá me desfazer desse fundo e colocar em renda fixa? Para mim, para minha tese de investimento, que é um pouco mais arriscado, eu não vejo necessidade de fazer isso. Eu estaria normalmente perdendo ali um dividendo mensal bastante atrativo, tá? Outra coisa, último para a gente fechar. Como eu sei que ele é um fundo que é mais simples, que é um fundo que tem poucos ativos, um patrimônio pequeno, ele não é o primeiro top da minha carteira de investimento. O meu primeiro é o BTLG, que é um fundo gigante. Eu deixo esses fundos que são mais simples com uma menor fração da minha carteira. Por quê? Se der algum tipo de problema muito sério, não vai interferir tanto. Então, você fazer esse balanceio também vai te ajudar nos seus investimentos, tá? Então, espero aqui, nesse vídeo, ter te ajudado e ter melhorado a sua tese de investimento, melhorado ali os seus horizontes, tá? Se você ficou feliz, deixa like pra mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho. Todo dia tem vídeo, todo dia um vídeo diferente, você vai se surpreender com o conteúdo de investimentos aqui do canal, vai ficar mais capaz de tomar suas próprias decisões. Não esqueça de deixar aqui o seu comentário, é muito importante, pessoal, que você deixe o seu comentário, qualquer que seja para o fundo RSAT11, seja para minha carteira, seja me sugerindo algum outro tipo de tema, é importante pra gente manter a conversa, pra gente manter o canal ativo, beleza? Então tá, aqui eu fico, investidor classe média que você assistiu, eu te vejo no próximo vídeo, até mais.